Bom dia, tudo tranquilo? Assunto de hoje é a ideia que está surgindo por aí de que se criem leis que impeçam o professor de falar sobre ideologias, falar sobre política, que o professor não deve, não pode, sob pena de prisão, inclusive, falar sobre a política ou de sua ideologia. Algo como vamos impedir os profissionais da educação de doutrinar alunos. Acho que a preocupação principal seria o medo da doutrinação ideológica que poderia o professor, realizar em frente a seus alunos. Evidentemente que sou contra, já de cara, como professor, já sou contra de forma evidente, já que torno claro, mas gostaria de falar sobre os equívocos evidentes desta vontade de impedir o professor de falar sobre essas questões ideológicas. Primeiro, porque o impedimento da fala do professor já é a expressão ideológica de quem está produzindo, imaginando, ratificando a lei que impede a expressar-se ideologicamente. Ou seja, simplesmente seria uma ideologia se sobrepondo às demais. Ou seja, a ideologia, a ideia de que o professor não deve expressar-se, se manifestando e sendo ratificado. Então, fica claro que seria trocar 6 por meia dúzia, ou seja, a ideologia de não falar sobre ideologias deve ser a preponderante. O que é, evidentemente, um absurdo. Calar um professor já é por si só algo terrível, terrível, impensável em países democráticos e avançados. Também seria partir do princípio de que calar a voz de um professor seria calar seu coração. Calar a voz seria calar a sua crença política. Calar o professor seria impedi-lo de forma eficiente e eficaz de demonstrar as suas opções de pensamento. Lógico que isso é uma bobagem, porque a ideologia que está na minha alma, no meu coração, na minha mente, por mais que eu cale a minha voz, o conteúdo que eu escolho, a forma de fala, não a fala, a forma do jeito que eu falo, que eu me visto, o viés com que eu explico, o viés com que eu sorrio e que eu conduzo, inclusive a própria disciplina, indisciplina em sala de aula, tudo isso fala por mim, fala de mim. O exemplo é que faz com que as pessoas me sigam. Porque o político partidário, que tem direito à fala, mas é um canalha, com direito à fala, então ele fala do bem e é um canalha, ele fala da justiça e é um injusto, não carrega ninguém com ele. O professor que não falaria do bem, não falaria da sua opção política, entretanto faria o bem e agiria com justiça, mesmo sem fala, ele sim levaria as crianças, o adolescente ou as pessoas com ele na sua forma de ser. Portanto, é ridículo, porque é impossível impedir a pessoa que ensina
de ser o que ela quer ser. O que ela é. Que o seu espírito acredita, sai por seus poros. É impossível calá-lo. Além da burrice implícita, porque o ato pedagógico é um ato político, é um ato ideológico. E o professor que pode expressar-se é um professor que pode ser acompanhado, no bom sentido da palavra acompanhado, as coordenações pedagógicas tendo acesso fácil e livre ao que o professor facilmente e livremente trabalha em sala de aula, ela pode conversar, discutir ideologias diferentes. Agora, calado, agora, agindo e não falando sobre sua ação, fica evidente que esse professor continuará se expressando e as coordenações ou outras formas de diálogo não poderão acontecer inviabilizadas por um silêncio burro, um silêncio legal, se essa lei vier a acontecer, mas evidentemente burro. Paulo Freire, temos que ler Paulo Freire, ou essas pessoas deverão ler Paulo Freire para reconhecer, para perceber que educação é um ato político e é impossível retirar o aspecto político. Impossível. Feliz do aluno que pode, de cara limpa, reconhecer a ideologia e o viés que esse professor traz à sala de aula, pode discutir com ele, apontar com ele aquilo que serve e aquilo que não serve. Feliz o professor que pode dialogar tranquilo. Vamos imaginar que numa sala de aula, vamos lá, 6º ano, mas até antes disso, mas 6º ano para cima, que eu conheço mais, tem 4, tem 5, tem 6 professores. Esses professores, cada um traz a sua história e seu jeito de perceber as questões políticas e sociais e, portanto, a aprendizagem desse aluno nesta área das questões políticas e sociais é muito maior do que se esses professores fossem uníssonos, falassem a mesma coisa, no mesmo tom, do mesmo jeito. Portanto, querer manter o status quo, querer manter as coisas como estão, mantendo um professor em silêncio, é por si só ridículo, porque é impossível, é inviável. Resumindo, uma bobagem. Hoje a minha fala é esta: a bobagem, a impossibilidade desses nécios, e são muita gente, esses nécios, esses bobos que tentam trazer à luz uma ideia antiga, antiquada e impossível de fazer com que o professor não se expresse. Então, um abraço a todos e desejo a todos muita expressão, muita fala, muita ideologia, muita política, muita discussão. Um abraço cheio de diálogo para todos.